Recursão, ou recursividade se você preferir, né? Pensa num tema que causa arrepio na galera que está começando a aprender programação. Não os meus alunos, porque eles são feras, eles são Se você quer saber o que é recursão e dominar esse tema, fica ligado aí porque está começando mais um... Primeira coisa que você precisa saber sobre recursão é que recursão não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Você não precisa ter medo desse tema. O que acontece em boa parte dos casos das pessoas que têm muita dificuldade com recursão é porque ou não estudaram lógica de programação da forma mais adequada ou não conhecem teste de mesa, o que facilita muito a compreensão de algoritmos, principalmente os algoritmos recursivos. Ou porque teve um professor ruim também. Mas fique tranquilo, fique tranquila, tem como aprender recursão sem traumas, tá? Eu vou dar umas dicas nesse vídeo, então você não precisa se preocupar, só precisa ficar colado aí e acompanhar essas dicas. Ah, eu acho que eu não vou passar essas dicas. Mentira, vou sim porque eu sou muito legal. Recursão, ou recursividade, é a ação de um determinado código, ou de uma função, se você preferir, invocar a si mesma em busca, né, de encontrar a solução para algum problema. Calma, eu sei que pode ter ficado um pouquinho complexo essa história, né? E eu vou mostrar com códigos. Isso vai facilitar muito o processo. Vamos pegar como exemplo o fatorial, tá? Que é uma operação da matemática. Se você não conhece, depois dá uma procurada no Google sobre o fatorial. Mas nada mais é de você pegar um número inteiro, por exemplo, o número 5, e multiplicar pelos seus números inteiros antecessores, né? Então, o fatorial de 5 é o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ok? Fatorial de 3 é o 3 vezes 2 vezes 1. Tranquilo? E esse é um exemplo clássico de recursividade, muito visto, né, nos seus primeiros códigos aí de recursão, e é o mesmo aí que nós vamos utilizar nessa aula de exemplo. Então eu vou pegar esse exemplo clássico, tá? E vou criar um código com recursividade e vou executar passo a passo, fazendo teste de mesa aí para você acompanhar tintim por tintim e conseguir compreender exatamente como recursão funciona. Quer ver só? Bom, pessoal, vamos lá então para o teste de mesa, algumas orientações rápidas, ok? Primeiro, esse teste de mesa ele vai ocupar boa parte da tela, por isso eu precisei diminuir a fonte. Então, se você está assistindo num celular, eu peço até desculpas, talvez fique um pouco pequeno, mas talvez dê certo para enxergar e acompanhar, ok? Tenta aí, qualquer coisa você assiste num PC depois ou num tablet. A segunda orientação é que eu estou assumindo que quem está assistindo conhece lógica de programação, pelo menos o básico. Pelo menos para saber o que é a declaração de uma função, né? E uma execução simples. Se você não conhece lógica, vai para o site da SoftBlue, que tem o curso de lógica de programação completo e totalmente gratuito para você fazer. É o seu pontapé inicial para entrar no mundo da programação, ok? Terceiro, vamos lá então. Esse código é um dos exemplos que podem resolver a questão do fatorial. Existem outras formas, pode ser resolvido sem, tá? Sem recursão, por exemplo. Mas o caso aqui nesse exemplo é esse código, tá? Então a gente não vai ficar discutindo se é o melhor código do mundo, se poderia ser feito de uma forma X, Y ou Z. É o código exemplo, vamos lá para o teste de mesa. Bom, o código começa declarando uma função, tá? Nessa parte que eu estou passando o mouse, nada é executado nesse momento, e depois dessa declaração dessa função, o código começa com algumas instruções, sendo a primeira delas o x igual a 3. No meu teste de mesa, que é justamente o que vai permitir com que você compreenda a questão da recursão, confie em mim, eu vou começar a preencher então. Passo 1. Então, vou colocar aqui, passo 1, né? Ah, e se você não sabe o que é um teste de mesa, procura no blog aí por teste de mesa, tá? Tem um post que eu fiz explicando tintim por tintim como é que se faz e o que é essa tabela e tudo mais. Vamos lá, então, passo 1 do meu código é o x igual a 3. Então, na minha tabela aqui do teste de mesa, eu coloco passo 1, instrução x igual a 3, e aí eu venho nas colunas auxiliares e crio então a variável x, que acabou de aparecer no meu código, e coloco o valor 3 atribuído a ela aqui.
Feito isso, essa linha do código executou. Eu vou para a próxima. Y igual a fatorial de x. Então, passo 2 do meu código é o y igual a fatorial de x. X vale 3. Se eu substituir x por 3, eu tenho o mesmo que y igual a fatorial de 3. Observe que é nesse ponto que a primeira invocação da função fatorial é realizada. Ou seja, agora o meu código vai subir e executar a função fatorial, recebendo o número 3. O que eu vou fazer aqui no meu teste de mesa? Como nós estamos falando da variável y, que ela vai receber esse valor, eu vou criar ela aqui nessa coluna, mas agora eu vou deixar essa tabela aqui descansando um pouco e eu vou criar uma outra para executar a função fatorial. Tem pessoas que gostam de fazer na mesma tabela, tá? Criando outras colunas. Eu, para deixar o exemplo mais claro, vou fazer numa nova tabela. Então, invocando o fatorial de 3, para o resultado depois ser atribuído a y, eu tenho uma nova tabela que começa aqui com a execução da função fatorial recebendo 3. Então, o passo 1, nesse momento, é a função fatorial começando a ser executada com o valor 3. Né? Observe, então, que ela tem um parâmetro. Então, eu vou inicializar esse parâmetro num com o valor que ela recebeu para ser executada. Ou seja, eu venho aqui na coluna auxiliar, crio a variável num, seto ela com o valor 3. E aí começo a sua execução. Então eu venho aqui no comando if, né? Num é igual a 1? Não, né? Porque num vale 3. 3 não é igual a 1. Então eu vou para o bloco else. E o bloco else tem essa instrução. Res igual a num vezes fatorial de num menos 1. Calma, não precisa ficar preocupado se você não entendeu essa instrução. O teste de mesa vai te explicar o que ela faz. Vamos lá? Então, esse foi o segundo passo, né? Passo 2. Res igual a num vezes fatorial de num menos 1. Isso nada mais é do que substituir num pelo seu valor, que é 3. E aí fica a seguinte fórmula, né? Res igual a 3 vezes fatorial de 2. Por que 2? Porque num aqui em cima vale 3. Portanto, 3 menos 1, 2. Opa, temos uma chamada para a função fatorial vindo dentro dela mesma. Isso é recursão, ok? Vamos continuar para ver esse código indo até o fim. Legal, André. O que acontece agora? Agora, nós vamos criar a variável res para receber esse valor aqui nessa coluna, só que nós vamos abrir uma nova tabela para fazer o teste de mesa da execução da chamada da função fatorial recebendo 2. Ok? Esse código vai ficar congeladinho aqui aguardando o retorno da função fatorial 2 e nós vamos para a execução dela. Então, vou abrir aqui uma nova tabela. O passo 1 é justamente a chamada da função, né? Portanto, função fatorial recebendo 2 vai inicializar o parâmetro num, aqui do lado, com o valor 2, ok? E o comando if vai ser executado na sequência. Num é igual a 1. Observem que agora num vale 2 nessa execução. 2 é igual a 1? Não. Vamos lá para o bloco else, executar essa linha do res igual a num vezes fatorial num menos 1 novamente. Então, o passo 2 dessa execução é de volta, né? Res igual a taranã, taranã, substituindo a variável num pelo seu valor aqui nessa execução, fica 2 vezes fatorial de 1. Porque na linha anterior aqui, né, num menos 1, se eu substituir num por 2, é 2 menos 1, 2 menos 1 é 1. Então temos esta chamada, ou seja, uma nova chamada de fatorial para fatorial novamente. Nesse caso, eu vou criar a variável res, que vai receber já já esse valor, e uma nova tabela vai ser aberta, porque uma nova chamada para a função fatorial foi realizada. E nessa função, estamos começando aqui com fatorial 1. Nesse caso, temos lá então, né? Passo 1 dessa execução. Função fatorial recebendo 1 como parâmetro. Então, temos que inicializar aqui o parâmetro num. Então, eu venho na coluna auxiliar, coloco o nome da variável num, informo que ela foi inicializada com o valor 1 e dou sequência no código.
if num igual a 1, opa, pela primeira vez o nosso bloco de código do comando if vai ser executado, porque num está valendo 1, e 1 é igual a 1, né? Então, o código entra nesse bloco e faz res igual a 1. Então, eu venho aqui no meu teste de mesa e digo que o passo 2 é res igual a 1. Eu crio a coluna do res, informo o valor 1. Eu posso até repetir aqui o valor de num, porque ele permanece o mesmo, tá? E dou sequência no código. Terminado o bloco de código if, o else não é executado e eu chego nesse ponto aqui, ó, return res. Então, passo 3 dessa execução é o return res, que vale 1, certo? Até vou deixar preenchido aqui o valor dessas duas variáveis. E o que acontece nesse momento? Essa execução é encerrada e o return res, que vale 1, vai retornar o valor 1 para a chamada de fatorial 1. Ok? Então vamos lá de volta. Return res, res vale 1, então marca o número 1. Eu vou apagar essa tabela e substituir aqui o fatorial de 1 pelo valor 1. Portanto, a minha expressão agora fica res igual a 2 vezes 1. Ok? 1 que foi retornado pelo fatorial de 1. 2 vezes 1, 2. Então, eu venho na coluna res e informo que essa variável foi atualizada para o valor, foi setada, né, com o valor 2. Ok? A variável num permaneceu com seu número 2. Então, eu copio aqui no teste de mesa. Lembram que a gente estava aqui nessa linha, né? Na execução anterior, que foi preciso chamar fatorial de 1. Agora que res foi resolvido e está com o seu valor definido, eu continuo a execução aqui do bloco else do fatorial de 2, né? Que estava pedindo o fatorial de 1 aqui nessa conta. Eu sigo o código, ele faz um return res. Então eu vou fazer aqui, passo 3, a instrução é um return res. Nesse momento, res está valendo 2, então é o mesmo que retorne 2. As variáveis mantêm seus valores. E eu vou retornar 2 agora para quem chamou, que foi o fatorial de 2 aqui, nessa linha que eu estou com o mouse. Que é uma chamada do fatorial que está dentro, né, daquele fatorial de 3 lá do começo. Então vamos lá. Eu vou retornar 2 para essa chamada aqui anterior. Então, eu apago essa tabela e substituo essa expressão trocando o fatorial de 2 pelo valor 2, que é o que foi retornado. Portanto, res igual a 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. Eu venho na coluna de res e informo seu novo valor, 6. Num permanece igual e eu dou sequência no código. Esse código foi a outra chamada, né, que existia recursiva para a função fatorial. O que o código faz agora? Ele continua executando. Olá, olá, return res. Res vale 6, portanto, o passo 3 dessa execução é o return res, ou seja, retorne 6 para quem invocou. Quem invocou foi a chamada lá em cima do fatorial 3. As variáveis num e res aqui permanecem com seus valores, tá? Lógico que depois que essa função é encerrada, esses valores não ficam mais disponíveis para sua utilização, eles ficam só dentro do escopo da função. Enquanto ela está sendo executada, quando ela termina, esses valores morrem. E eu vou retornar então 6 para quem fez a chamada. Então eu apago essa tabela, troco aqui na expressão de fatorial 3 o valor 6, portanto atribuo para y o valor 6. X permanece com seu valor. E esse retorno, né, foi o retorno aqui para esse y igual a fatorial x. Y recebeu 6, eu dou sequência no código. Vou baixando, imprima y. Então, passo 3, tela 6. Tá? Eu mudei aqui o meu imprima y, eu botei aqui como resultado da instrução que aparece na tela o valor 6, que é o valor de y, está aqui no cantinho. E com isso, as variáveis x e y terminam o código valendo
Opa, tá 4 aqui, tá? Mas o x está valendo 3, pessoal. Essas duas colunas aqui estão erradas, tá? Elas valem 3. E o código, então, encerra a sua execução. Isso é recursão. É o poder de uma função ou algum bloco de código poder chamar a si mesmo, né? Executar novamente a si mesmo, passando algum outro valor, geralmente, em busca da solução de um problema. Muita atenção para o critério, né, que não deixa a recursão entrar em looping, ou seja, sempre vai ter uma condição aí, um critério final, onde a sua recursão deixa de invocar ela mesma e começa a retornar os resultados, né? Então sempre ficar atento a esse detalhe. Importante, toda função recursiva deve ter sim o seu critério de saída, como você viu no código, né? No caso do fatorial, é aquele comando if número igual a 1, que justamente é o critério que encerra as chamadas a si mesmo, né, da função e começa a voltar os resultados, né, onde são todos agrupados, calculados, lindos, maravilhosos, para chegar no resultado final aí do que o seu algoritmo está calculando. Mas aí você pergunta, mas André, como que eu vou saber quando eu tenho que ter um código recursivo nos meus projetos? Isso está fritando a minha cabeça. Calma! Não saia tentando aplicar recursão em absolutamente tudo. Vou fazer um formulário recursivo com um mecanismo de login recursivo, com uma impressão recursiva, com uma recursão recursiva... Recursão recursiva? Não vamos chegar nesse nível não. Programe naturalmente os seus projetos. Você vai saber naturalmente quando você vai precisar da recursão. Vai ser um momento que você vai estar programando alguma solução no seu código e você vai se deparar e vai cair assim uma ficha, vai dar um estalo e você vai falar assim para você mesmo. Esse código aqui está se repetindo, mas olha, não é bem um laço de repetição porque o valor está mudando. Recursão, o André falou, aquele cara estava certo. Deixa vir naturalmente, ok? O importante é você conhecer o conceito. É não ser algo tipo assim, nossa, recursão é um treco capiroto que eu não sei mexer, é do além, só os samurais ninja do antigo Japão é que dominam o tema. Não, agora você compreendeu como é que funciona, por que se chama recursão, o que é um critério de saída e notinha 10 para você. Pessoal, a dica de hoje foi isso. Recursão, recursividade não precisa ser um bicho de 7 cabeças, ok? Se ainda não ficou muito claro para você, assiste de novo o trechinho da aula que eu tenho certeza que agora que já amadureceu um pouquinho os conhecimentos na sua cabeça, você já vai enxergar a aula com outros olhos e pegar mais detalhes que talvez tenham passado desapercebidos na primeira visualização. Ok? Bom, lembrando que a SoftBlue tem curso grátis de lógica de programação e curso grátis de SQL completo, tá? Se você não conhece, entra lá no site da softblue.com.br e se cadastra. Não tem pegadinha e os cursos ainda oferecem certificado de conclusão, também gratuito, tá? Você não precisa gastar um centavo para fazer o curso de lógica ou o curso de SQL. Logicamente, temos outros cursos de outras tecnologias que são pagos caso você tenha interesse, então consulta lá. E poxa, agora que você está entendendo recursão, deixa um like aí pra gente. Deixa um like aí pra gente. Deixa um like aí pra gente. Ok? Critério de saída. Deixa um like, se inscreva no canal. Essas coisas ajudam para que o próprio YouTube dissemine o nosso conteúdo para mais programadores que estão começando. Isso aí certamente pode ajudar ainda mais pessoas. Você ajuda a gente ajuda você. Tá todo mundo numa boa, legal, uma nice assim, então vamos pra frente. É isso aí, pessoal. Até a próxima dica. Um grande abraço e até mais.